Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais toda sexta-feira. Que Deus abençoe sua vida, que hoje seja um dia cheio da graça, da presença do Senhor sobre você, te guiando, te orientando, te auxiliando em cada decisão, em cada questão, que o futuro a Deus pertence e nós estamos sempre envolvidos sobre várias circunstâncias e precisando sempre da dependência do Senhor em nossas vidas. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento e compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bênção da tua palavra, te agradecemos pela noite de descanso, te agradecemos, ó Deus, por este momento de meditação na tua palavra, te agradecemos por este dia que já iniciou e o nosso desejo como salmista ali no Salmo 5 é fazer a sua oração e ficar naquela expectativa para ver o que o Senhor fará, ó Deus, na esperança e na confiança de que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos auxilia em todo momento. Que te pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre as nossas vidas. E assim o Senhor esteja, ó Pai, nos guardando, nos dirigindo e nos corrigindo, Deus, naquilo em que temos falhado, errado. Também nesse sentido pedimos perdão pelos nossos pecados e que assim o Senhor nos purifique de todo o mal, para que as nossas decisões sejam mais sensatas, mais espirituais, mais centradas na Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa devocional hoje, ou a nossa meditação, se encontra em Jó, no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó 3, 25, que diz aí: aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Nós temos aqui algo interessante que Jó está nos trazendo a observar, que há coisas que ele já pensava, há coisas que ele já temia antes dela acontecer. Nós sabemos da história de Jó, da vida de Jó e o quanto ele sofreu. Capítulo 1 e capítulo 2 nos mostram ali os desafios que Jó enfrentou. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, ou se você não conhece a história de Jó, você precisa ler esses 2 capítulos iniciais para você entender um pouco sobre o que está acontecendo na sua vida, naquela questão onde Jó então é afligido, tendo os seus filhos mortos, tendo os seus bens sendo retirados e tendo a sua saúde também afetada. E ali naquela conversa entre Deus e Satanás, aonde ele então atinge Jó e Deus permite essas questões do sofrimento e da permissão de Deus, aonde também Deus limita o próprio diabo diante disso, dizendo: você pode tocar, mas na sua vida não. Ou seja, o diabo tinha permissão para fazer tudo o que fez, mas não tocar na sua vida, ou seja, não tirar a sua própria vida. E assim nós vemos então ele fazendo isso, né? E Satanás ali então faz isso, e o Senhor disse aqui no capítulo 2, versículo 6, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida.
E então Satanás afligiu Jó com tumores. Foi o último momento ali em que Satanás então agiu na vida de Jó, né? O último momento não quer dizer com relação ao capítulo 1, né? Capítulo 1, então, ele é afligido, perdendo os filhos e os bens. Mas agora, aqui no capítulo 2, vem então mais uma aflição, que é a doença. E assim nós vemos então este homem sofredor. Mas interessante que nós vemos tanto o narrador do livro como o próprio Deus trazendo algumas questões interessantes que eu queria que você lembrasse disso para encaixarmos aqui ou avaliarmos junto com o que Jó está dizendo aqui no capítulo 3. O texto aí no capítulo 1, versículo 1 diz, o narrador do livro: havia um homem na terra de Uzo, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós vemos aí então o narrador trazendo quem era Jó, né? E o quanto ele era um homem bom, o quanto ele estava ali, como era o caráter de Jó, como ele estava vivendo naquele momento. Mas não só isso, né? Quando nós olhamos também para o próprio Deus dizendo sobre Jó, e aqui nós vemos também que agora não só o narrador do livro, mas também o próprio Deus dizendo quem era Jó para o próprio Deus, né? Perguntou, capítulo 2, versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou em nada. Você tirou os filhos e você tirou os bens, e Jó continua sendo íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, aquilo não interferiu em quem Jó foi, e assim ele também tem esta visão ali para Satanás, Deus mostrando isto para Satanás. No capítulo 1 também perguntou, versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Por 3 vezes nós vemos estas expressões aqui no capítulo 1 e capítulo 2. Nós vemos o narrador do livro dizendo, nós vemos Deus dizendo 2 vezes a respeito deste homem sofredor. E no capítulo 3, então, depois de 7 dias, o texto diz aí no capítulo 2, versículo 13, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Eles sentaram ali, os amigos de Jó se sentaram ali com ele 1 semana, sem ninguém falar nada, todo mundo quieto, o silêncio ali perturbador diante do sofrimento de Jó, que ali ninguém disse nada. Os seus 3 amigos, muito amigos, como o próprio livro vai nos mostrar quem é esses amigos de Jó, e podemos dizer isso exatamente porque no final do livro Deus repreende esses 3 amigos e Jó tem que orar por eles, porque eles não foram bons diante de Deus para com Jó. Então nós vemos aqui esses amigos aqui sentados, e o capítulo 3 se inicia com Jó falando. O primeiro a falar dos 4 ali reunidos
O primeiro a falar é Jó, aonde ele, depois daquela semana, então ele amaldiçoa o seu dia natalício, como o narrador do livro vai nos informar. E aqui então, a partir do verso 2, o que Jó diz sobre o seu dia natalício. E nós vemos aí dos versículos de 2 a 10, ele falando do dia do seu nascimento, e ele não fala com uma questão alegre. Ele vê como aquele dia foi um dia terrível, não foi um dia festivo e alegre, né? Porque ele está vivendo toda aquela situação terrível. Dos versículos de 11 a 19, nós vemos aí que o quanto era melhor morrer, né? E aqui ele fala muito de morte, ele fala de vida, de nascimento, na primeira parte, depois ele fala de morte. E por quê? Aí, a partir do verso 20, nós vemos então os seus argumentos. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem? Ele está aqui avaliando por quê? Por que as pessoas têm vida e quando esperam pela morte ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exaltariam se achassem a sepultura. Por que se esconde luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que se esconde esse caminho? Porque eu não sei o que está acontecendo. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como águia? Então nós vemos aqui um homem sofrendo, um homem que realmente aquilo é real diante dele. Mas aí o versículo de hoje nos traz algo interessante para avaliarmos. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Aqui nós vemos Jó, então, que antes de tudo acontecer, ele pensava em algumas coisas. Aquilo que temo. Ou seja, algumas coisas que ele já tinha em mente antes delas acontecerem e que agora aconteceram, né? Aquilo que temo me sobrevém. Elas vieram sobre Jó. E nós pensamos nisso. Nós pensamos em coisas que são terríveis, são duras e que nós não gostaríamos que acontecessem, né? E provavelmente, como eu, você também já deve ter até orado a Deus por estas coisas. Senhor, me livra de... E aí cada um de nós completa os 3 pontinhos aqui com aquilo que você tem mais medo, aquilo que você teme que aconteça, né? O problema é quando elas acontecem. E é isso que o texto está nos mostrando, né? Porque ele diz: aquilo que temo me sobrevém. Elas vieram, elas aconteceram. Eu temia que não acontecesse, mas elas aconteceram. Eu não sei qual é o seu temor, mas no caso de Jó, podemos entender aqui, né, que é exatamente as questões que ele está, que sobrevieram sobre a sua vida, né? A falta de saúde, né? Os filhos que morreram, a perda dos bens, e isso ele já pensava sobre isso antes de acontecer, mesmo sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele tinha os seus temores. O motivo, ou por Jó ser
um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso não quer dizer que Jó não tinha os seus temores, não tinha os seus medos. Ele não era um homem, um super-homem que não tinha medo de nada. Pelo contrário, aquilo que temo me sobrevém. Então, essa primeira questão é para nós avaliarmos de que o buscar a Deus não significa que nós seremos invencíveis ou que seremos pessoas que não têm medo de nada. Na verdade, o próprio Jesus vai nos ensinar que não precisamos realmente ter medo, mas esta falta do medo sobre as circunstâncias da vida não significa que é uma coisa particular nossa, mas é o Espírito que nos fortalece diante do medo. É isso que precisamos compreender, de que nós somos autônomos de entender que as circunstâncias difíceis da vida vão nos fazer, pode vir tempestade, pode vir o que for, que eu não vou ter medo de nada, porque Deus está comigo. Você acha que Daniel na cova dos leões ficou tranquilo ali, dando risada, tranquilo? É lógico que não, ele ficou em oração. Aqueles 3 amigos, quando chegaram perto daquela fornalha, será que não tiveram ali o receio? Eles sabiam que talvez eles tinham em mente que aquela era a hora de morrer, né? E eu fico imaginando ali a surpresa deles ao caírem dentro daquela fornalha e perceberem que ainda estavam vivos. Ou então como Jonas na barriga do peixe, e que percebeu que ainda estava vivo, mas estava na escuridão, ou como ele diz ali no capítulo 2, que as algas, né, e aquelas coisas todas sobre sua cabeça. Ele está num ambiente horrível, mas está vivo, né? E ali naquela oração de desespero, então ele pede ao Senhor, pertence a salvação. Ele termina ali a sua oração. As coisas da vida nos dão medo e a gente pensa nelas. Jó pensou nelas, né? Jó avaliou sobre elas, ou refletiu sobre estas coisas que o que na minha vida eu não gostaria que acontecesse, ou que eu tenho medo que aconteça. Ele pensava sobre isso, né? Ele avaliava sobre estas questões da vida. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o que nos liberta do medo e dos pavores de que algumas coisas aconteçam é a dependência do Senhor. Mas isso não significa que estas coisas não vão acontecer. Nós queremos que elas não aconteçam. De fato, né? Nós não queremos que elas aconteçam. Pelo contrário, né? Se Deus nos livrar, amém. Mas que nós temos alguns temores, algumas angústias, algumas preocupações, nós temos. A segunda frase que ele diz aí, e o que receio me acontece. O que receio me acontece. Ele tinha receio, ele tinha a preocupação, né? E a palavra aqui, tanto de temo e receio, são duas palavras aqui para temor, para medo. Ele tinha medo de algumas coisas. Paulo, na segunda carta de Coríntios, ele traz algumas coisas interessantes aqui, algumas palavras que nós precisamos lembrar de que eles eram homens como nós, né? Lembrando ali do que Tiago diz a respeito de Elias, né? Elias era homem como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos.
Lembra lá no capítulo 19, capítulo 18, Elias lá no Monte Carmelo enfrenta os profetas de Baal e depois manda matar 450 profetas. No capítulo 19 ele foge com medo de uma mulher, né? Com medo de Jezabel. Então, medos, elas nos sobrevêm, elas acontecem, elas vêm sobre nós. Nós não queremos que elas aconteçam, mas em algum momento acabam acontecendo aquilo que nós estávamos pensando. Alguns não vai acontecer, mas outros acontece e nós não sabemos por que Deus permite que aconteçam na vida de uns e de outros não. O fato é que todos nós passamos por essa situação no mundo, porque o mundo está envolvido ou caído em pecado. E por causa disso, então, nós sofremos. O único lugar que não tem sofrimento é no céu. E enquanto esse dia ou enquanto esse lugar nós não chegamos lá, nós então enfrentamos estas situações. Paulo, então, aqui na segunda carta de Coríntios, no primeiro capítulo, ele vai dizer algumas coisas aqui que eu gostaria que você percebesse. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai, a partir do verso 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo também está sofrendo. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Quem sofre também terá consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja as palavras de Paulo. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio lá na Ásia. Nós passamos por uma situação muito difícil na Ásia, Paulo está dizendo, porquanto foi acima das nossas forças. É o que Jó está colocando aqui. Foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo também ficou desesperado, né? Paulo não era um super-homem que enfrentava situações da vida e ficava tranquilo. Por isso, meu querido, diante das situações, lembra-se disso, que os homens de Deus, as mulheres de Deus da Bíblia, tiveram seus temores também e situações difíceis, e que pensaram a respeito disso. Vamos terminar aqui dos versículos de 9 a 11. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações e a nosso favor, para que por muitos seja dada a graça a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Que Deus nos ajude nesta caminhada cristã, aonde os temores da vida nos assolam, e que mesmo antes de acontecer, mesmo antes ou talvez nunca aconteçam, mas nós pensamos neles, aquilo que temo me sobrevém, aquilo que receio me acontece, e nós
temos esses temores, sim, pensamos neles, né? E alguns isso acontece, como aconteceu em Jó, em outros só um pensamento, só uma preocupação, só uma ansiedade, que talvez nunca acontecerá. Não daquela maneira que ele pensava, talvez em outros aspectos, talvez Deus o proteja, o guarde desses, porque Deus sabe também que ele só dá uma aprovação que nós podemos suportar, né? Como o próprio Paulo também diz sobre isso. Então, quando você está pensando em alguma coisa que você não gostaria que acontecesse, continue orando, né? Como Paulo mesmo diz aqui no capítulo 1, né? Lembre-se das orações, vocês oraram por nós, ou seja, continue orando não só pela sua vida e por essas situações adversas que talvez quando você pensa nisso, sabe aquele momento que a gente para e fala, não quero nem pensar nisso porque eu não quero que aconteça, né? Não é que porque você está pensando que ela vai acontecer, mas que nós paramos um momento para refletir nesses temores da vida. Seja ele momento de morte, momentos de doenças terríveis, de ficar na cama, momentos de perdas, seja de um ente querido, de um amigo querido, e nós pensamos em tudo isso, né? Perder as nossas posses, perder a nossa saúde, perder os nossos amigos e nossos parentes, perder algumas, né, situações que nós já temos, né? Tem gente que tem medo de ficar cego, tem gente que tem medo de ficar paralisado, tem gente que tem medo de perder alguma função do seu corpo, tem gente que tem medo de várias coisas, né? Não são aqueles medos pequenos, né? Não estamos falando aqui de situações tão complicadas para alguns e insignificantes para outras, né? Não é a questão aqui de ter medo de barata, ter medo de pular de paraquedas, ter medo de algumas situações dessas, mas aqui é medo e receio, temor de coisas que realmente são profundas, são terríveis, né? Que nós gostaríamos que não acontecesse. Jó também tinha isso. Jó também pensava sobre isso, né? E acabou acontecendo. E por acontecer, isso não significa que Deus não estava do seu lado. Aquilo era algo que Jó precisava aprender. E que de fato aprendeu. No final do livro ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. E ali Deus restituiu a sua saúde, ele teve outros filhos, restituiu os seus bens, muito mais do que o que ele tinha antes de perdê-los, e Deus então o abençoou mais uma vez. Isso não quer dizer que os temores foram embora, mas que esta palavra de Jó aqui, dirigida ou inspirada pelo Espírito Santo, nos faz refletir o quão frágeis nós somos, né? E como Paulo também coloca ali em 2 Coríntios capítulo 1, né? A ponto de desesperarmos da própria vida. Tem situações que nos abalam, tem situações que nos incomodam, mas nós temos um Deus ao nosso lado que sabe disso e que Ele não dará nada que nós não possamos suportar, nenhuma provação que nós não possamos suportar. E até nesses momentos Ele também estará ao nosso lado, porque é Ele que nos fortalece. Lembre-se sempre disso, você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, Mulher Maravilha, né? Num tempo em que nós estamos aí envolvidos com super-heróis, né? Nos filmes, né? Você não tem um poder sobre si mesmo que você pode enfrentar. Pode vir todas as tempestades dessa vida que eu aguento. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Nós temos temores,
né? E esse temor, ele existe exatamente por causa do pecado. Ali em Gênesis 3, 8 e 9, nós vemos ali que quando Adão percebeu que estava nu, ele se escondeu quando Deus então apareceu ali na viração do dia e perguntou: onde está Adão? E ele, o que ele disse? Vendo a minha situação, tive medo, percebendo que estava nu, tive medo e me escondi. O medo apareceu ali naquele momento. Adão não tinha medo de Deus antes, mas o pecado, quando veio ao mundo, o medo então surgiu. E agora, distante de Deus, afastado, escondendo-se de Deus por medo, e nós agora temos medo imperando sobre os nossos corações. As situações da vida nos causam medo e nós temos receio que elas aconteçam. Nós temos medo que elas nos sobrevenham, assim como Jó, todos nós temos. Por isso, nós precisamos do Senhor. É Ele que nos afasta do medo, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos ampara. E como o Salmo 27, que nós trabalhamos em nossa igreja ontem à noite, Ele não nos desampara, Ele se compadece de nós e nos ajuda para que assim, diante dos temores, possamos estar escondido no recôndito do seu tabernáculo. Então, que Deus te abençoe diante dos medos da vida. Ele pode te fortalecer, Ele te anima, Ele te auxilia, Ele que traz descanso ao seu coração diante dos medos. Jó aqui termina no versículo 26 dizendo: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem perturbação, já me vem grande perturbação, porque aquilo que eu temo me sobrevém, aquilo que eu receio me acontece. Então elas vão perturbar, elas vão tirar o nosso descanso, nosso sossego, nosso repouso e nos trazer perturbação. Mas Cristo é aquele que nos traz descanso, sossego, repouso e que nos livra de toda perturbação. Só Ele pode nos auxiliar em meio às circunstâncias. É Ele que nos traz a paz que o mundo não pode dar. É Ele quem acalma o nosso coração nessa hora. E é por causa dele que nós podemos seguir em frente. É Ele quem sustenta a nossa vida. É Ele quem nos auxilia nessas horas mais difíceis que nossa mente fica perturbada ou fica preocupada se aqueles temores virão. E quando elas vêm, o Senhor é aquele que nos sustenta. Amém? Vamos orar e que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Reverendo Célio. Bom dia, Alba. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos e assim as nossas vidas neste dia. Senhor amado, tem medos que nos incomodam. Ó Pai, nós pensamos naqueles temores que podem nos sobrevir, nós pensamos, ó Deus, quando eles acontecem, aquilo que nós receávamos podem acontecer, e quando elas acontecem, ficamos perplexos, podemos até ficar desanimados. Como Paulo diz, somos em tudo atribulados, porém não desamparados, perseguidos, abatidos, mas não destruídos. Senhor, que nesses momentos, ó Pai, até como Paulo também diz que se desesperou até da própria vida quando estava ali na Ásia. Senhor, tem situações da vida que nós pensamos que nós gostaríamos de não passar por eles. Nós pensamos e temos medo quando pensamos nela. E quando pensamos nessas situações, até oramos: Senhor, não me deixe passar por aquilo. Mas nós, por não sabermos o futuro e não conhecemos os planos do Senhor, e até também não conhecemos a nós mesmos, a nossa capacidade, os nossos desafios, as nossas limitações, às vezes achamos que damos conta de tal situação,
às vezes achamos que não conseguimos. Na verdade é que nós não sabemos porque não passamos por ela, só pensamos nela. E por isso, ó Deus, nessas situações que nos causam preocupação e medo e temor, Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco em toda e qualquer situação. Abençoa, Senhor, os nossos queridos que estão nos acompanhando e aqueles também, ó Pai, que verão esta meditação, que, ó Deus, diante dos medos, diante, ó Deus, dos temores que podem sobrevir, diante, ó Deus, dos receios que podem acontecer, que o Senhor esteja com eles. Não, em alguns aspectos, livrando eles desses temores, desses receios, em outros, andando com eles quando eles vierem, como veio na vida de Jó. Senhor, seja, ó Pai, livrando para que não aconteça, ou seja, ó Deus, caminhando com cada um deles quando acontecer, que o Senhor esteja fortalecendo. Precisamos da Tua força, ó Deus, e da Tua paz, exatamente para descansar em Ti e não viver, ó Pai, com medo, temeroso, ó Deus, e assim então, preocupado o tempo todo, ó Deus, com estas coisas que podem acontecer. E aqueles, ó Pai, que já estão vivendo situações que não gostariam que tivesse acontecido, Senhor, que o Senhor esteja com eles na tribulação. Assim como Isaías diz, ó Pai, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, ó Deus, nós vemos ali, não tema, eu te seguro pela mão, te tomo pela mão direita, nenhum mal te sobrevirá. Senhor, que essa promessa e que essa confiança em Ti, ó Deus, nos ajude a pensar que eu tenho temores, mas se eles vierem, eu tenho um Deus maior que os meus temores. E assim, cada um, ó Deus, então, com a fé no Senhor, possa vencer os temores da vida no Senhor. Não por pensar que consegue, não por pensar que é mais forte, mas por pensar que tem um Deus que é mais forte que as circunstâncias, que os temores dos pensamentos. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, ó Pai, esteja auxiliando e ajudando a cada um destes. No nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que diante dos temores, dos seus pensamentos, dos receios, que aquilo que você pensa que não quer que aconteça, acontece, então que você lembre do Senhor e que houve um homem na Bíblia também que pensava sobre isso, mas que Deus também estava com ele naquelas circunstâncias. Deus te abençoe e na próxima sexta, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo.